Nós vamos continuar hoje, então, com o nosso estudo sobre Clarice Lispector, tá? E hoje nós vamos trabalhar com um conto que vocês têm aí na apostila, lá na página 186, que é A Quinta História. Tá? A Quinta História é um conto que sai publicado no volume A Legião Estrangeira, de 1964, tá? Mas algumas referências aí a essa história propriamente dita já apareceram anteriormente em outros textos de Clarice, tá? Bem anteriores. Não necessariamente contos, mas, sobretudo, uma crônica, né, que ela publica aí num dos periódicos, né, para o qual ela escreve aí, com o pseudônimo de Teresa Quadros, tá? A coluna Entre Mulheres. Então, dentro do volume A Legião Estrangeira, a Quinta História vai ser um dos contos mais marcantes, sobretudo porque nele nós enxergamos bem essa questão da metanarrativa, né? Da ideia, então, de a escritora construindo uma narrativa que questiona exatamente o que é o fazer narrativo e quais são os limites dessa narrativa. Tá? É, é um conto que já recebeu aí diversas análises, né? Nós vamos pegar um foco em especial, que é aquele que nós começamos a discutir na aula passada, a questão da repetição, do cotidiano, né? Que eu já explanei, e aí nós vamos aplicar nesse conto de uma forma mais aprofundada. Tá? É um conto que dá grandes margens aí para interpretações psicanalíticas, né? Vale lembrar que Clarice é uma escritora cujos textos foram muito aproveitados pela teoria literária ou pela crítica literária, sobretudo de vertente psicanalítica. Né? Então nós temos aí muitos professores da área de letras, né, que exploram as ideias de Clarice Lispector, fazendo um paralelo entre o texto literário e a psicanálise, né, os conceitos da psicanálise. No final da aula nós vamos ver um vídeo curtinho com uma dessas professoras, né, a professora Judith Rosenbaum da USP, que é uma das grandes especialistas em Clarice e trabalha aí com esse viés psicanalítico. Ela vai falar também justamente aí da quinta história, tá? Mas vamos pensar um pouquinho hoje nesse texto. Então, eu vou abrir aqui uma janela para vocês com algumas considerações sobre a quinta história, e aí nós vamos entender melhor aí, né, do que se trata esse texto, né, e as possibilidades aí de interpretação que nós podemos tirar dele, tá? É uma análise aqui um tanto quanto longa, né? Nós vamos hoje gastar a aula toda falando desse texto, tá? Então, se vocês ficarem com alguma dúvida durante a minha fala, podem me interromper sem problema, tá? Não precisa esperar até o final da aula, não, porque nós vamos fazer um bloco só, né? Um bloco todo aí de interpretação. E aí, de repente, se surgiu alguma dúvida, né? Alguma coisa que vocês não compreenderam bem, é só abrir o microfone e sinalizar para mim, tá? Que eu paro e volto, tá? Não vou estar conseguindo ver o chat de vocês, porque eu estou no PowerPoint, mas podem abrir aí quando for preciso e falar pelo microfone, tá? Bom, vamos lá então. Deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint. Deixa eu ver como é que tá aqui. Então vamos lá. Deixa eu só ocultar aqui o que está aparecendo para mim. Então, como eu falei, a quinta história sai publicado no volume de contos A Legião Estrangeira, de 1964. Tá? É um ano bastante significativo na trajetória literária de Clarice Lispector, porque além desse volume de contos, que é aí ao lado do outro volume, Laços de Família, as duas seleções de contos mais importantes e mais, digamos assim, analisados pela crítica aí dentro da produção de Clarice. Logo em seguida,
ela publica o romance A Paixão Segundo GH, que também é um dos pontos altos aí da sua trajetória como romancista, né? Pensando que ela começou lá atrás com Perto do Coração Selvagem, nós vamos ter aí em A Paixão Segundo GH, digamos assim, o ponto alto da trajetória de Clarice, tá? Em termos de romance. Então, é muito significativo que nesses 2 volumes publicados dentro de um curto período de tempo, nós vamos ter no romance e nesse conto em especial a presença de baratas, né? Então a questão do inseto aí da barata, que no romance, né, já falei com vocês um pouquinho sobre ele na aula passada, é essencial para a ação narrativa, né, em A Paixão Segundo GH, e aqui no conto A Quinta História, de novo, né, o problema gira em torno das baratas. Tá? Como eu falei, A Quinta História já tem aí alguns precedentes, né, dentro da fortuna crítica, não, né, da produção de Clarice Lispector, tá? Porque nós vamos encontrar o material para essa história numa crônica que ela vai publicar em 1952 na coluna Entre Mulheres. Tá? Então vejam que 12 anos antes de sair o volume aí da Quinta História, Clarice já escreve uma pequena crônica, né, bem humorada, falando sobre o ato de matar baratas, e a estrutura daquela crônica, né, daquele texto que ela escreve para a coluna, vai ser muito bem aproveitado pelo enredo dessa história. Tá? Se vocês já leram, quando eu ler aqui agora a crônica para vocês, vai ficar muito claro assim, as ligações que existem entre os 2 textos. Tá? Mas vamos começar então por essa matéria, né, por essa crônica que saiu 12 anos antes. Né? Então, na coluna Entre Mulheres, de 1952, sai a crônica com o título Receita de Matar. Tá? Clarice escrevia sobre diversos assuntos, né, sobre casamento, sobre cuidados com a beleza, né, a questão da intimidade doméstica, alguns tópicos aí de culinária, e de repente surge aí uma receita de matar, que é, né, o matar baratas. Ela escreve o seguinte: meio cômico, mas eficaz. De que modo matar baratas? Deixe todas as noites, nos lugares preferidos por esses bichinhos nojentos, a seguinte receita: açúcar, farinha, gesso, misturados em partes iguais. Essa iguaria atrai as baratas, que comerão radiantes. Passado algum tempo, insidiosamente, o gesso endurecerá dentro das mesmas, o que lhe causará a morte certa, o que lhes causará a morte certa. Na manhã seguinte, você encontrará dezenas de baratinhas duras, transformadas em estátuas. Há ainda outros processos. Ponha, por exemplo, terebintina nos lugares frequentados pelas baratas. Elas fugirão. Mas para onde? O melhor, como se vê, é mesmo engessá-las em inúmeros monumentozinhos, pois para onde pode ser outro aposento da casa, o que não resolve o problema. Né? Então vejam que por trás de uma técnica bem simples, né, de como matar baratas, né, essa mistura aí de gesso, farinha e açúcar, Clarice cria um texto com todo o seu requinte aí literato, né, e transforma realmente num objeto bastante singular, né, essa receita de matar baratas. Inclusive, pela forma como ela conduz aí o assunto, e a perspectiva que ela traz. Mas ok, então esse texto, né, sai despretensiosamente aí na coluna Entre Mulheres, né, é uma crônica, aí, um texto instrutivo, né, vamos pensar assim, né, já que é uma receita, né, tem essa função aí instrucional de ensinar como criar uma receita de matar baratas. Mas quando a gente chega no conto A Quinta História,
Aí sim, essa perspectiva da morte das baratas vai ser desdobrada numa narrativa ficcional, aproveitando não só a figura do inseto, né, da barata, mas inclusive essa receita, né, e alguns pormenores aí que a Clarice coloca dentro do conto, desse texto aí instrucional, né, como a questão dos monumentos, né, as baratas se transformarem em estátuas, elas fugirem pela casa, etc. e tal. Tá? Então vamos pensar, quer dizer, o que é a quinta história e por que esse conto é tão singular aí dentro da produção de Clarice. Tá? Vamos partir do princípio do gênero textual. Né? Então estamos falando de um conto, né? É um conto curto, são só 3 páginas, mas ainda assim, né, é um conto, configura-se, né, como esse gênero literário. E aí é interessante a gente pensar que Clarice está trabalhando com uma via de mão dupla. Né? Então, a perspectiva do conto é contar algo, né, desde o do próprio termo utilizado, então você está contando uma história, né, ficcional, né, o conto literário é o contar de histórias ficcionais, que vem desde a tradição dos povos antigos, dos contos orais, folclóricos. Então, contar histórias, né, o conto é uma dos gêneros literários mais antigos do mundo. Tá? Só que nesse caso, além do contar algo, que é essa história da narradora aí, dentro desses 5 processos aí de história de matar barata, quer dizer, a quinta história, porque são 5 histórias, né, que ela coloca dentro do conto, que ela vai amarrando ali, concatenando uma outra história. Existe a perspectiva do contar a si mesmo, quer dizer, a ideia de um conto que está falando sobre si mesmo, sobre o ato de contar, sobre o que é uma narrativa. Aí nós voltamos àquela perspectiva da obra de Clarice Lispector como narrativas de experimentalismo formal. Quer dizer, não só ela está discutindo os limites do gênero, e aí o gênero que lhe interessa é a narrativa, seja o romance, a novela, o conto, mas o que é o contar? O que é o gênero conto? Então, é uma narrativa que não nos interessa só pelo material que é relatado ali, quer dizer, o material que se transforma numa história, num enredo. Mas como esse enredo é organizado e como ele é estruturado por essa voz narrativa. Tá? Então, é uma metanarrativa, né? Nós vamos ter muito clara aí essa perspectiva de alguém contando e questionando o que é esse contar e como contar, por isso que ela vai transformando essa história numa segunda, numa terceira, numa quarta, numa quinta versão, quer dizer, o conto todo é isso, esse desdobramento de um mesmo tema. Então, o conto conta algo, mas conta a si mesmo, porque nós vamos pensar exatamente nessa estrutura que Clarice monta ali dentro desse conto para questionar os limites aí do gênero narrativo. Tá? Bom, se a gente fosse fazer uma divisão da história, né, não tem divisões, né, são uma sequência aí de paragrafações, mas não temos aí nenhum tipo de divisão, né, capítulo 1, capítulo 2, nem nenhuma marca que separe um bloco do outro. Então, o conto inteiro é um bloco só, né, com vários parágrafos, mas pelo teor e pela organização da história, nós podemos trabalhar com essa divisão aí, né? Nós temos um prólogo, que seria ali o primeiro parágrafo, onde a gente já encontra essa função metanarrativa, ou seja, a voz da narradora, ou o sujeito da narrativa, inicia a história falando do ato de contar e do que vem pela frente. Né? Ela começa assim. Essa história poderia chamar-se As Estátuas. Outro nome possível é O Assassinato. E também Como Matar Baratas. Então, farei então pelo menos 3 histórias verdadeiras, porque nenhuma delas mente a outra. Embora uma única, seriam 1001 se 1001 noites me dessem. Né? Então, esse primeiro parágrafo, que ela vai explicar, que ela vai contar uma história, que ela
poderia narrar de 3 formas, né, mas que, né, de acordo com ela própria, ela teria muito mais possibilidades de como contar essa história, né, maneiras distintas, se ela tivesse, né, como ela brinca aí com o título do livro de contos As Mil e Uma Noites, se Mil e Uma Noites me dessem, né, teríamos aí 1001 histórias. Então, esse é o prólogo. E aí nós vamos ter as 5 histórias, né, já que o conto se chama Quinta História, ela fala de 3, mas ela vai acabar desdobrando isso em 5 histórias. Então, a primeira história, que é o Como Matar Baratas, que se aproxima muito ali da crônica, né, que ela publica ali na coluna Entre Mulheres. Depois vem a segunda história, chamada de O Assassinato. A terceira, que é As Estátuas. A quarta história, que não tem um nome anunciado, mas que a gente entende lá pela placa, né, que ela põe, né, na casa. Esta casa foi dedetizada, que funcionaria aí como a quarta história. E a quinta, que é o último parágrafo ali, a última frase, em que ela só aponta que iniciaria uma quinta história, mas a gente não tem essa história porque o texto se encerra ali, né? Leibniz e a transcendência do amor na Polinésia, tá? Pegando aí uma questão mais filosófica, né, para a gente se antenar aí com o que está sendo posto ali em jogo dentro da questão da interpretação textual, tá? Um ponto interessante, né, é que a primeira história, né, ali quando ela fala assim, a primeira, Como Matar Baratas, começa assim, queixei-me de baratas. E lá na última página, quando a gente pega a quinta história, né, que seria só anunciada, ela fala assim, a quinta história chama-se Leibniz e a transcendência do amor na Polinésia. Começa assim, queixei-me de baratas. Então vejam que o texto começa e encerra com a mesma expressão. Começa assim, queixei-me de baratas. Claro que isso, obviamente, depois do prólogo, mas nós temos ali a primeira história e a quinta história começando com a mesma expressão. E no caso do conto, quer dizer, nós abrimos a narrativa com essa perspectiva, né, esse fato, queixei-me de baratas, e terminamos com a mesma frase. Ou seja, em literatura, nós chamamos isso de efeito de circularidade. Quer dizer, é como se fosse um círculo vicioso de o texto começar e terminar com a mesma expressão, ou seja, não tem fim. Então, estamos diante de um conto que trabalha com essa perspectiva do infinito. Quer dizer, ela mesma fala, se me dessem 1001 noites, 1001 histórias eu teria. Então, o que fica marcante ali é o texto encerra, mas não esgota o problema, não esgota o assunto, porque há essa ideia de uma quinta história que vai começar, e isso pode se desdobrar numa sexta, numa sétima, e assim vai. Então, é esse efeito de circularidade que é muito importante a gente entender nesse texto, porque vamos lembrar que um dos temas centrais aí na obra de Clarice Lispector é a questão da repetição. Então, não à toa essa ideia da circularidade, ou seja, uma sequência, né, de histórias que, na verdade, é uma repetição do mesmo assunto. Tá? Então, de cara, pensando aí na estrutura, né, na disposição do texto, né, na organização, nós vamos ter essa ideia da circularidade. Tá? Bom, a professora Regina Pontieri, da USP, né, num dos seus textos aí, Leitores e Leituras de Clarice Lispector, ela fala rapidamente sobre esse conto, né, ela faz um apanhado aí dos contos de Clarice, e sobre a quinta história em especial, ela coloca o seguinte: o conto se fecha sobre si mesmo, pelo mesmo movimento que o abre para a infinitude. Né? Então é aquela ideia de o texto termina como começou, mas aquilo não é o fim. Então, quer dizer, quando algo se fecha sobre si mesmo, né, essa ideia de circularidade, esse movimento circular, ele é, em verdade, uma abertura para o infinito. Quer dizer, é aquilo que não tem fim. É como a gente usa a expressão, né, 1001 utilidades, retirando aí do 1001 noites. Né? Quer dizer, 1001 de fato, é contadinho 1001? Não. 1001 virou uma expressão de infinito, uma coisa que se estende ad eterno. Tá? Então, aqui no texto, a professora Regina Pontieri coloca exatamente essa perspectiva. O conto fecha,
enquanto narrativa, mas ele não acaba, porque ali, quer dizer, a ideia de você terminar como começou, você está abrindo novas possibilidades de continuação. Obviamente aqui nós temos um conto de 3 páginas, mas ele poderia continuar por 1001 histórias, né, com 1001 histórias mais. Então essa é a ideia de uma narrativa infinita, tá, que ficaria se repetindo eternamente. Bom, e aí, claro, quando a gente pega ali no primeiro parágrafo a referência às 1001 noites, né, mil e uma histórias seriam assim, 1001 noites me dessem, nós temos que buscar essa relação intertextual. Então, quer dizer, eu tenho aí uma fonte, né, que é As 1001 Noites, né, então aquele texto célebre, né, os contos da Sherazade, né, então todas as noites, Sherazade, a esposa do sultão, contava histórias para o seu marido, né, para que ele, no dia seguinte, quisesse continuar ouvindo essas histórias e não a matasse, porque havia uma regra ali no reino, né, que o rei, o sultão, desposaria uma moça e depois da noite de núpcias a mataria, e assim sucessivamente. Então o rei não queria perpetuar um casamento para não cair aí no risco de sua esposa cometer adultério. Então ele vai matando as moças noite após noite, e a Sherazade usa como artimanha a curiosidade do sultão, quer dizer, ela conta histórias para que ele não a mate, para que ele, né, com o intuito aí de que ele queira ouvir o final dessas histórias. E aí, por 1001 noites, ela consegue sobreviver, contando histórias, até que o rei, o sultão, acaba com aquela lei, né, e vive para sempre aí com a sua Sherazade. Então, esse texto que vem da tradição, que vem das narrativas orais aí né, da tradição oriental, ele vai funcionar como o texto-fonte para a quinta história, no sentido de essa ideia das 1001 noites, da narrativa infinita, vai ser reaproveitada pelo conto de Clarice Lispector. Então vejam que nós temos um conto, né, que é um texto moderno, quer dizer, o conto literário ele ganha forma aí no século XIX, e Clarice vai ser herdeira dessa tradição do conto moderno, mas o referente vem lá da tradição oral das 1001 noites, né, das narrativas árabes ali, né, compiladas por volta do século VIII. Tá? Então, a gente tem que pensar qual é a ligação possível, né, qual é a relação intertextual que se estabelece entre essas duas manifestações. Tá? Bom, temos 5 histórias. E ela fala, né, a narradora fala que ela poderia contar essa história 1001 vezes, porque existem 1001 formas de contar essa história. E realmente, quando a gente pega as 4 primeiras histórias, né, a quinta não dá para a gente pontuar, porque ela não é revelada pelo narrador, pela narradora, mas as 4 primeiras histórias, a forma como elas são contadas já indica, em cada uma delas, qual é a perspectiva que a narradora está dando para o assunto, quer dizer, a morte das baratas. Então, a primeira, Como Matar Baratas, a gente diria que é a história mais objetiva. Então, é aquela contada de forma mais impessoal, no sentido aí de neutralidade, né, de objetividade, quase como se fosse se a função, como se a função dominante ali fosse a função referencial. Quer dizer, ela está contando um caso como se fosse um caso verídico. Né? Então, o que marca essa primeira história, que também é a mais curta, é esse princípio de objetividade. Quer dizer, ela é narrada ali de uma forma muito seca, resumindo aí as ações. A segunda, chamada O Assassinato, pelo próprio título, a gente já percebe aí um juízo de valor do ato, desse ato de matar baratas. Porque matar baratas virou um assassinato. E aí o peso semântico por trás dessa palavra recai sobre a história, quer dizer, não é mais um ato inocente. Então há uma culpa ali, quer dizer, a narradora se sente culpada por matar aqueles insetos. Tá? A terceira história, as estátuas, seria a descrição dramática, que é também um ponto alto ali do texto, quando ela vai
mostrando o efeito, né, o efeito mortal ali da sua poção, da sua fórmula, no corpo das baratas, quer dizer, a visão das baratas transformadas em estátuas e como ela vai fazendo uma descrição muito requintada e de viés estético sobre os corpos, né, os cadáveres ali das baratas transformados, né, em estátua. E aí essa carga dramática, né, trágica, né, do fim da vida, né, da morte prematura, da morte que pegou aquelas criaturas de surpresa. Ela faz até uma comparação aí com a tragédia da cidade de Pompeia, né, o vulcão o Vesúvio, que entrou em erupção e acabou com a cidade, transformou ali, matou os habitantes, muitos acabam sendo transformados em estátuas, né, petrificados ali pela lava do vulcão. Então, vejam que ela faz uma aproximação muito interessante e que, claro, essa carga dramática traz aí uma sensibilidade maior para o leitor, né? Aquilo que na segunda história já soava como um assassinato, né? Agora vai ter toda essa descrição, né, com esse requinte aí dramático para nos sensibilizar. A quarta história, né, Esta Casa Foi Dedetizada, vai soar para nós como um questionamento da postura de vida do homem moderno. Tá? Porque, claro, não é uma história gratuita. Clarice está falando aí de um drama da sociedade contemporânea, quer dizer, quem é o homem, né, diante do mundo? E aí essa ideia da falta de singularização, desse cotidiano opressor, da perda da sensibilidade, da perda da individualidade. Então tudo isso começa a ser questionado, né? Qual é então essa postura, né, do homem moderno, né, aí diante do mundo? Então, ou, né, a postura da vida do homem moderno que vai ser questionada, tá? Não vai ser uma coisa aceita por Clarice. Então é sempre um motivo aí de questionamento. E a quinta história, né, de Leibniz e a transcendência do amor na Polinésia, que nós não temos como pontuar porque temos só o título, né, e a frase inicial, queixei-me de matar baratas, mas não sabemos exatamente o que é essa história. Tá? Bom, então, voltamos ao tema principal, aí, um dos grandes temas de Clarice, que é o tema da repetição. Né? Ou seja, um conto que se repete pelo menos 5 vezes ali, né, o assunto, a história, mas, claro, mudando, obviamente, a perspectiva que se dá a essa história. Então, a estrutura narrativa, nós diríamos que nesse conto, é formada por variantes de um mesmo relato. Né? São 5 momentos, além do prólogo, mas esses 5 momentos são variantes de um mesmo relato, que é o relato de como matar baratas. E cada um desses relatos vai se desdobrando numa perspectiva nova, mas ainda assim, voltamos sempre ao mesmo ponto. Queixei-me de baratas, e aí vem a solução. Tá? A ação fabular também é um ato de repetição. Né? Então, toda noite, nós vamos ter aí o preparo, por parte aí da narradora personagem, do açúcar letal, como ela coloca. Então, vejam que a repetição ela está em 2 instâncias. Né? Na narrativa em si, a ideia de que as baratas vão voltar, então toda noite ela teria que repetir o processo, né, de colocar o açúcar fatal ali, o açúcar letal espalhado ali pela varanda para que elas morressem, mas na noite seguinte viam mais baratas e vamos colocar novamente o açúcar. Então, a história trabalha com essa repetição da ação da personagem, mas o conto, quer dizer, a instância superior, a camada superior ali do texto, a estrutura, ela também é uma estrutura de repetição, porque você vai contar 5 vezes a mesma história com determinadas variantes. Então, essas variações do mesmo assunto. Então, vejam que a repetição está nas 2 instâncias, tanto na estrutura quanto na ação do personagem. Quer dizer, isso aí já mostra para nós de cara que é um dos contos em que Clarice vai lançar a mão, né, a fundo aí desse tema tão querido por ela, que é o tema da repetição. Tá? Só retomando o que a gente falou na aula passada, né, eu já citei para vocês esse trecho aí de Um Sopro de Vida, mas é justamente nesse livro, que só saiu póstumamente, né,
Ele, na verdade, ele nem chegou a ser terminado pela Clarice, né? Clarice ainda ia fazer diversas correções, mas a morte a levou antes, então ficou um texto inacabado que depois acabou sendo publicado, né? Foi organizado ali pela amiga da Clarice, a Olga Borelli, e foi levado à publicação, tá? Mas é em Um Sopro de Vida que ela vai trazer essa frase-chave aí para a gente entender essa temática da repetição, né? Quando ela fala: cotidiano contém em si o abuso do cotidiano. O cotidiano tem a tragédia do tédio da repetição. Mas há uma escapatória. É que a grande realidade é fora de série, como um sonho nas entranhas do dia. A natureza não é casual, pois ela se repete e o acaso repetido se torna uma lei. Esses acasos não são acasos, né? E aí nós vamos pegar a frase, o segmento-chave aí do trecho, né? O cotidiano tem a tragédia do tédio da repetição. Que, como eu falei, é o grande tema em Clarice Lispector. Quer dizer, como que nós desdobraríamos isso, né, como tema central na obra de Clarice? Então, o cotidiano é o recorte de vida, ou seja, o que da vida ela vai usar como material para sua narrativa, para suas narrativas. É o cotidiano. Então, ela vai falar das pessoas aí nas suas intimidades domésticas, né, e geralmente mulheres, que são as protagonistas, sejam essas mulheres de uma classe média, né, uma situação econômica mais estável, ou de uma classe mais remediada, né, a chamada pequena burguesia. Tá? Mas classe média ou classe remediada, o recorte de vida é sempre esse. Então, vamos falar do cotidiano dessas mulheres. A implicação ideológica aí é a tragédia. Quer dizer, qual é a visão que se tem sobre o cotidiano? É uma visão trágica. Ou seja, se é tragédia, não tem solução. Vamos voltar lá na tragédia grega. O que era a tragédia grega? Eram problemas insolúveis. Né? Você vai passar por uma catástrofe e não tem como se livrar dela. Então, esse é o espírito da tragédia. O personagem vai sofrer, muitas vezes vai até pagar com a vida por isso, por conta de um problema que ele não pode resolver, que está além da sua capacidade, que é uma coisa do destino. É o destino que impõe aquela vida, aquela situação ao personagem. Então, a implicação ideológica para esse cotidiano em Clarice é essa visão trágica, não tem como escapar disso. Tá? A perspectiva dessa tragédia é a do tédio. Quer dizer, por que o cotidiano é trágico? Porque ele é tedioso. Né? Então, vamos falar dessas mulheres, né, desses personagens, sempre pelo prisma do tédio. E como o tédio se instala na vida dessas pessoas? Qual é o motivo central aí desse tédio? A repetição. Né? Então, ou seja, o tédio do cotidiano que transforma a vida numa tragédia é justamente essa ação repetitiva, ou seja, personagens que têm uma rotina enfadonha, e aí voltamos à ideia do círculo vicioso, né, que nós já falamos que o conto também se estrutura como um círculo vicioso de uma ação repetida que se desloca temporalmente dia após dia, ou seja, essas mulheres, essas mães, essas esposas, essas donas de casa estão entregues a um cotidiano que é pautado por uma repetição de ações ou de funções. Essas mulheres nasceram para desempenhar determinados papéis e só isso. E isso vai criar o tédio na vida dessas pessoas. E elas vão, mais cedo ou mais tarde, perceber esse tédio, perceber a angústia desse cotidiano, só que elas são incapazes de se libertar desse tédio, dessa repetição do dia a dia. Por quê? Porque a vida é trágica. Então não há, de novo, em Clarice, não há perspectiva de final feliz. Quando muito, final feliz, né, o escape aí, o escapismo, é a morte, é o suicídio, mas ainda assim, né, você está jogando o problema para um outro plano. Mas dentro da realidade não há a escapatória. Por isso que os finais, né, das obras, né, dos textos de Clarice são sempre bastante perturbadores, angustiantes, porque fica mesmo essa impressão de uma tragédia, ou seja, o personagem não consegue lidar e escapar dessa repetição do dia a dia. Tá? Então, isso nós vamos encontrar
de novo aqui na quinta história. E aí, puxando agora um pouquinho para a psicanálise, que é sempre interessante a gente pensar nisso quando fala de Clarice, né? Nós percebemos nos textos dela um dos grandes conceitos do Freud, né, do Sigmund Freud, que está ali no texto Além do Princípio do Prazer, que é a questão da pulsão, né, a chamada pulsão de vida e a pulsão de morte. Né? Então, o que são essas pulsões? Né? Freud vai falar. Um instinto, ou uma pulsão, seria um impulso presente em todo organismo vivo, tendente à restauração de um estado anterior. Então, aquilo que comumente se atribuiu a Freud, né, como chamada teoria do instinto, na verdade, o nome clássico seria teoria das pulsões. Né? Então, Freud vai falar que instinto é biológico, né? Mas a pulsão em si, ela é algo mais psicossomático, quer dizer, ela é uma reação aí do nosso inconsciente. Né? E o que é a pulsão de vida para Freud? Né? É essa necessidade de nós nos repetirmos para manter a vida. Então, quer dizer, o que é a pulsão de vida? Nós vamos eliminar tudo que seja prejudicial e manter uma rotina de algo que seja conhecido, algo que seja seguro, algo que seja prazeroso para a nossa sobrevivência. Tá? Isso, Freud vai falar, é algo inato, é cerebral, quer dizer, está lá no nosso inconsciente. O que o inconsciente do homem quer? Ele quer sobreviver. Então, o que é essa manifestação da pulsão de vida? É eu manter a minha vida dentro de uma rotina segura. Por isso que a pulsão de vida, ela está estreitamente ligada à ideia da repetição que nós vamos ter em Clarice Lispector. Porque se eu estou fazendo algo repetitivo, é porque é algo seguro, é algo que eu sei que vai dar certo, que não tem surpresas desagradáveis. Então, esse seria o ritmo da vida, marcado aí por essa pulsão de vida. Tá? Então, o outro conceito que o Freud vai falar também é o da pulsão de morte. Né? E aí, pegando outro psicanalista, o Jacques Lacan, ele vai falar o seguinte: a pulsão de morte ela é uma pulsão de destruição, uma vez que ela põe em causa tudo que existe. Então, ou seja, a pulsão de vida tem como intuito preservar a vida. Ou seja, é uma pulsão ligada ao amor, ligada ao prazer, ligada à nossa realidade cotidiana. Então, é aquela repetição. A pulsão de morte é a vontade de destruir. Então, quer dizer, o nosso inconsciente é marcado por esses atos de destruição, mas não pela destruição em si, mas a destruição como forma de criar. Eu destruo algo para criar algo novo. Né? Como se fosse aquela brincadeira dos blocos de montar. Né? Eu desconstruo aquilo, mas não porque eu não quero mais, mas porque eu quero montar algo novo. Então, o que a psicanálise vai falar? Assim, olha, a morte é um canal possível de criação. Né? Não necessariamente a morte física, mas a destruição, o rompimento, a separação, elas são possibilidades de criar algo novo, de começar algo novo. Isso vai ser importante para a gente entender o sentido de morte aqui no conto e na obra de Clarice Lispector. Tá? Então, vamos pensar na pulsão de morte, quer dizer, de destruição, que vai ser também a pulsão de criação. Tá? O índice da morte já se faz presente na história desde o prólogo, quando são citados os títulos, o assassinato e como matar baratas. Então, a morte, né, o tema da morte está posto ali de cara para nós. Em que o ato de matar ganha uma estrutura fatual com indicações de quem é o sujeito agente, ou seja, quem vai matar, e quem são as vítimas, né? Quer dizer, quem serão as figuras mortas ali. Então, a narradora versus as baratas. E o possível juízo de valor que implica tal acontecimento. Né? Já falamos que, se é um assassinato, não é visto como algo positivo, não é visto como algo legal, lícito. Então, também tem esse peso da culpa que vai recair sobre a nossa narradora. E aí é uma subversão. Quer dizer, a narradora, que era a vítima, quer dizer, ela era a vítima da situação, ela era atormentada ali pelas baratas que toda noite invadiam o seu apartamento. Então, de vítima,
ela se converte em algoz, quer dizer, ela é o carrasco, porque ela é a assassina, ela é quem está matando. E as baratas, que seriam as malfeitoras, vão ser transformadas em vítimas, conforme nós vamos passando da primeira para a segunda, e da segunda para a terceira, e da terceira para a quarta história. Cada vez mais, os papéis vão se invertendo. E a narradora, que seria a vítima, acaba sendo a grande vilã, o grande carrasco. E as vilãs da história, as malfeitoras, vão se transformar em vítimas. Né? Elas vão ser assassinadas, elas vão ser petrificadas ali em prol do bem-estar da narradora. Né? Então percebam aí essa inversão de valores. Tá? Outro intertexto interessante em A Quinta História é quando as duas frases que ela cita ali. Né? No morro, um galo cantou. Da história anterior, canta o galo. Tá? Porque esse galo cantando, de novo o intertexto, vai nos remeter à paixão de Cristo. Né? Mais necessariamente a cena em que Pedro nega Cristo 3 vezes e o galo canta, né? Como Jesus tinha predito. Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, é a noite anterior aí à crucificação. Vejam que essa nova relação intertextual também reforça o sema ou o tema da morte. Quer dizer, o cantar do galo lá atrás, quer dizer, a negação de Pedro, as 3 negações de Pedro contra Cristo, que acontecem momentos antes da crucificação. Então, o tema da morte. Que vai ser resgatado aqui enquanto as baratinhas são mortas. Quer dizer, enquanto a narradora faz isso, um galo cantou. E aí ela repete, né, da história anterior, canta o galo. Então vejam que o tema do galo cantando, de novo, essa ideia da morte, da prefiguração da morte, é retirada aí do texto fonte, né, no caso aí do texto bíblico, e trazido aí para o conto moderno. Tá? Na própria história das Mil e Uma Noites, o tema da morte é central, quer dizer, por que a Sherazade conta histórias por Mil e Uma Noites? Para não ser morta, né? E aí vem a questão, por que a narradora, não a personagem, mas por que a narradora quer contar essa história várias vezes ou de formas variadas, né? Porque a narradora não quer desaparecer. Esse é um tema bastante interessante em Clarice, que inclusive vai aparecer na Hora da Estrela. Nós vamos falar sobre isso segunda-feira. Mas é a ideia de que a palavra é vida. Enquanto tem palavra, enquanto tem o verbo, temos vida, temos história. Quando acaba a narrativa, quer dizer, o silêncio é a morte. Então, a narradora só existe enquanto existe história. Quando a história acaba, acabou a vida do narrador, acabou a vida dos personagens, né? Isso é muito interessante na obra de Clarice, porque é um drama que ela vivia, enquanto escritora. Ela falava que escrever para ela era vida. E quando ela acabava um texto, ela morria. É como se ela estivesse morta, e ela fala assim, olha, talvez eu renasça. A hora que eu começar a escrever um outro texto, eu vou renascer. Até começar de novo a minha criação literária, eu estou morta. Então, aí a gente começa a entender com mais precisão o porquê do desdobramento em 1, 2, 3, 4, 5 histórias. Porque a narradora não quer morrer, ela não quer desaparecer. Então, ela precisa continuar contando histórias para continuar existindo como narradora, assim como Sherazade tinha que contar histórias para sobreviver. Como eu falei na Hora da Estrela, nós vamos ter um problema muito semelhante. O narrador da Hora da Estrela, o Rodrigo SM, ele fala isso, que ele não quer acabar logo com a história para que ele não desapareça. Então ele está contando a história de Macabeia, ele sabe que a Macabeia vai morrer, a protagonista, mas ele quer esticar isso, porque a morte de Macabeia também é a sua morte como narrador. Quer dizer, acabou a história, acabou o papel do narrador. Então a quinta história, quer dizer, esse apelo de continuar contando, porque palavra é vida, contrário aí do silêncio, que é a morte. Então, de novo, o tema da morte sendo trazido aí para a quinta história. Agora, eu falei para vocês que a pulsão de morte, ela não é só uma pulsão de destruição, quer dizer, o instinto, ou a pulsão ali de matar o outro, quer dizer, matar as baratas, ele é destrutivo, quer dizer, você quer exterminar o problema, por isso você está matando as baratas. Mas também, para Freud, a pulsão de morte,
ela tem um sentido criador, né? O Lacan vai falar disso. Retomando a teoria de Freud, Lacan fala: a pulsão de morte é igualmente vontade de criação a partir do nada, vontade de recomeçar. Então a implicação é essa, quer dizer, eu destruo uma coisa, mas não pela destruição em si, porque eu quero começar algo novo, eu quero fazer algo novo com a minha vida. Então a pulsão de morte no ser humano não necessariamente é a morte do corpo, mas é você matar uma situação, destruir alguma coisa que está te prejudicando para começar algo novo a partir dali. Na quinta história, isso fica muito claro, quer dizer, ela quer matar as baratas para ter uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável dentro ali da sua casa, da sua varanda, né? Sobretudo ali na varanda, quer dizer, para ela, as baratas são motivo de sofrimento, de angústia. Então, matar as baratas é você trazer de volta para a sua vida o bem-estar, quer dizer, você criar, começar algo novo, eliminando o problema, tá? Então, a disjunção como forma de recomeço, de criação de algo novo, encontra amparo no texto, no foco dado pela voz narrativa do terceiro relato, as estátuas. É justamente no terceiro relato que essa ideia de criação fica mais evidente, né? Quando desde o título já percebemos que a morte das baratas passa a ser encarada como um índice de criação, no caso a criação estética, porque ela vai fazer esse jogo entre as baratas mortas que foram transformadas, na verdade, em estátuas, né? Então, quer dizer, o que é a estátua, se não uma criação humana? Então, é como se a narradora tiver... É como não, quer dizer, é exatamente isso. A narradora falando, olha, eu matei, mas a partir da morte eu criei algo novo, eu criei algo belo. Quer dizer, por isso que ela faz aquela descrição das baratas, né, como estátuas, o último grito, as patinhas levantadas, né? Então, toda aquela descrição da paralisia ali daquelas criaturazinhas remete a essa ideia de uma criação estética. Quer dizer, eu matei, mas pela morte eu criei algo, né? Eu criei essas estátuas. Então, é o sentido estético que vai falar mais alto aí na narradora. Isso, de novo, em Clarice, é muito marcante. Tá? Nós vamos ter vários personagens, vários textos de Clarice que tem esse princípio de criação estética. Quer dizer, são personagens que ou estão ligados a alguma arte, ou pelo menos tentam. Né? Trouxe aí alguns exemplos para vocês. Né? Então, por exemplo, a Virgínia, protagonista de O Lustre, ela fazia bonecos de barro. Né? Então, era o escape, né, da personagem, o escape partindo aí para a estética, né, essa pulsão de morte como também criação estética, era voltada ali para os bonequinhos de barro que a Virgínia construía. Em Água Viva, a voz narrativa vai falar dos seus trabalhos pictóricos, quer dizer, essa voz que narra a história de Água Viva era dada aí à pintura, né, a essas criações pictóricas. Em A Paixão Segundo GH, nós vamos ter as atividades plásticas da protagonista, então também ligada, né, a essa questão da escultura, etc. O Autor de Um Sopro de Vida, né, que vai falar justamente da criação literária, a Joana de Perto do Coração Selvagem, né, que tem pretensões aí discursivas, que supostamente teria aí uma tendência literária, embora não se confirme até o fim da trama. A voz narrativa de Água Viva também, né, com as suas criações linguísticas, né, os jogos de linguagem que ela produz ali na obra. O Rodrigo S.M., né, de A Hora da Estrela, com seu discurso teórico-prático de como criar um romance. Então percebam que em vários momentos Clarice joga com essa, não só com a metanarrativa, mas com essa ideia do plano estético. Quer dizer, seus personagens, seus narradores estão voltados para instâncias estéticas, para determinados tipos de procedimentos artísticos e estéticos que são importantes ali para a compreensão da obra. Aqui na quinta história, é a narradora criando, né, construindo, na visão dela, as estátuas a partir da morte ali das baratas, tá? Então, porém, a pulsão de morte em A Quinta História esbarra, enquanto vontade de criação, numa nova compulsão à repetição. É o que nós falamos, é a ideia de que a narradora vai ter que fazer aquilo todas as noites, porque as baratas vão retornar. Então, anunciando que na noite seguinte as baratas retornariam, a trama recai numa nova circularidade: matar todas as noites as baratas.
A nova era do lar, inaugurada pela ação da protagonista, indica uma mudança que repõe um cotidiano pautado pela repetição. Voltamos ao problema central. Então, quer dizer, ainda que ela se livrasse das baratas, na noite seguinte, as baratas voltariam, novas baratas. Então, ela teria que voltar a fazer o mesmo procedimento ali da mistura de açúcar. Ou seja, o cotidiano vai continuar se repetindo. Vem as baratas, deixa o açúcar, morrem as baratas. Na noite seguinte, mesmo processo. Então vejam que a personagem sabe que ela não vai escapar, a voz, né, da narradora sabe que ela não vai escapar dessa repetição. Né? E, de novo, a repetição passa a ser trágica, porque você vai ter que fazer aquilo, nesse caso aí, para ter um mínimo de bem-estar, já que você tem pânico, ojeriza das baratas, todas as noites vamos matar baratas. Tá? O vício de viver, que macula a personagem, indica que a pulsão de morte é deslocada pela pulsão de vida. Quer dizer, aquela ideia da criação, né, matei as baratas, criei algo novo, vou começar uma nova fase na minha vida. Não. Quer dizer, matei hoje, amanhã tem que fazer a mesma coisa para me proteger, para me precaver. Então vejam que é a pulsão de vida. Você vai repetir o ato para ter um bem-estar, para se sentir seguro, para se livrar daquilo que lhe causa angústia, lhe causa nojo, aversão. Então, quer dizer, matar baratas passa a ser uma pulsão de vida. Você vai fazer isso para preservar o seu bem-estar. Tá? A Daniela Mercedes, né, também estudiosa de Clarice, ali da USP, ela fala o seguinte, né, num trabalho sobre a quinta história. O homem moderno opta tragicamente pelo embrutecimento da sua sensibilidade a fim de sobreviver. Aí nós entendemos a crítica que existe na quarta história, né, quer dizer, qual que é a perspectiva de vida aí, né, da vida moderna, e aí como que ela é criticada. É um embrutecimento, quer dizer, eu perco a minha sensibilidade, eu deixo de me importar com as coisas para sobreviver. Vejam que é uma metáfora. Quer dizer, eu preciso matar aquilo que me desagrada para me proteger. Só que eu estou matando. Então, quer dizer, é a perda da sensibilidade. O que é a vida moderna? Qual que é a crítica que Clarice faz à vida moderna? O homem perde a sensibilidade, ele se embrutece, ele se adequa às regras sociais, independente de prazer ou não, para sobreviver. Então é essa perda da sensibilidade que vai ser ironizada ali na quarta história, né? Quando ela fala assim, posso ostentar a placa, né, de esta casa foi dedetizada, quer dizer, matei, mas a minha casa está limpinha. Né? Então vejam que é esse jogo entre embrutecimento, e a sensibilidade perdida. E aí, um último ponto, só para a gente fechar antes aí do nosso vídeo de encerramento, outro ponto interessante que o Freud discute na psicanálise é o chamado das Unheimlich, né? Ou como a gente traduz, o estranho. Também um tema bastante interessante de algo do incômodo, né? que se repete na vida humana, né? Na vida das pessoas. Então Freud fala o seguinte, o estranho é aquela categoria do assustador que remete ao que é conhecido de velho e há muito familiar. Um Heilig é o nome de tudo que deveria ter permanecido secreto e oculto, mas que veio à luz. Então, o que Freud vai chamar de estranho são aqueles momentos, aquelas situações na vida em que nós nos deparamos com algo que nos inquieta, mas não é algo desconhecido, mas algo que remete aí ao nosso passado e que nos causa medo. Então, quer dizer, é a repetição de uma cena traumática ou de uma situação traumática com a qual nos deparamos e aquilo nos perturba. Né? Então, esse sentimento aí de um Heilig, de estranheza, é também um grande tema aí dos estudos da mente humana, né? Do inconsciente do homem, né? E aí a professora Judith Rosenbaum, da USP, ela fala sobre isso, quer dizer, o que é o estranho, né? Pegando aí no caso das baratas. O estranho é algo que se repete, algo que reaparece na minha vida e que me causa medo, aversão, por conta de uma situação anterior. Então, a barata
que é o elemento repetitivo, quer dizer, ela que vai voltar toda noite, é a mediação para o mundo ínfero e caótico do qual emergimos e fomos nos distanciando. Distância conquistada em nome de uma nova organização egóica que nos propicia a vida. Tá? Então, pegando aí mais a fundo o estranho, né, o Luiz Alfredo Garcia Rosa vai falar o seguinte: o que caracteriza o estranho é, pois, essa proximidade e essa familiaridade aliadas ao oculto. Mas o absolutamente novo, que jamais se deu na experiência, não pode ser temido. Só há um Heilig, quer dizer, só há o estranho, se houver repetição. O estranho é algo que retorna, algo que se repete, mas que ao mesmo tempo se apresenta como diferente. Um Heilig é uma repetição diferencial e não uma repetição do mesmo. Então, quer dizer, o que é um Heilig? É algo que se repete na nossa vida, mas que é caracterizado por uma situação anterior, algo que nós experimentamos. Então não é o diferente, o desconhecido. O estranho é uma situação traumática que nós já vivenciamos e que nós esbarramos nela novamente. Vejam que é o símbolo das baratas aí no texto. Né? Quer dizer, as baratas que sempre voltam para atormentar a narradora. E aí por isso que ela vai repetir as histórias, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Então, esse sentimento de estranheza frente às baratas, quer dizer, a barata é o símbolo de algo que nos amedronta, de algo que nos causa paura, e que remete a esse trauma anterior. Então, quer dizer, para ter o estranho, tem que ter uma repetição de algo que me angustia porque faz parte da minha experiência. Né? E aí a gente pode trazer essa barata como símbolo do medo, das várias formas de medo que acabam atormentando a mente humana. Né? Então, construção repetitiva do caso da barata, construção repetitiva do caso da morte das baratas, né? As 5 histórias ao longo do texto. Em cada um dos 5 relatos, a voz feminina confere uma perspectiva diferente para a matéria narrativa. Então, quer dizer, o estranho, ele se repete, mas sempre de uma forma diferenciada, é sempre algo, né, que remete a uma imagem antiga, mas que vai se modificando, são situações distintas. Aí nós vamos ter os 5 relatos, é o mesmo assunto, é o mesmo problema, mas existem variantes. O texto é narrado de 5 formas distintas entre si. Né? Voltamos ao começo. Embora uma única, seriam 1001 se 1001 noites me dessem. Tá? Então, eu sei que hoje foi bastante informação, daqui a pouquinho eu quero abrir para perguntas de vocês, mas eu queria então fechar rapidinho com um texto não, né, com um vídeo da professora, né, Judith Rosenbaum da USP, ela é professora de literatura brasileira, mas ela é formada em psicologia, e ela é uma das grandes estudiosas aí de Clarice Lispector, pegando essa vertente aí da psicanálise, tá? da leitura psicanalítica do texto literário. Então nós vamos ver a leitura que ela faz dessa história, né, da quinta história, pelo viés da psicanálise. Tá? Vou abrir rapidinho aqui o vídeo, ele é curtinho, são só 5 minutos, e aí eu fecho com as dúvidas de vocês, as perguntas. Deixa eu só... Travou aqui, mas... Clarice Lispector, para mim, é uma autora maligna.
Ela tem contos de um teor destrutivo muito forte. Ela é uma autora que vai em cantos muito obscuros da gente, né? Ela penetra, assim, lugares que a gente tende a não confrontar. Eu acho que ela é uma autora, assim, irônica, muitas vezes, sádica em algumas outras também, né? O jogo que ela faz com o leitor, o modo como ela nos fisga, depois ela desilude o que a gente pensava no meio da narrativa, desestrutura, né, aquilo que está já organizado. Então ela é uma autora, vamos dizer, que traz a negatividade da gente, né? Quer dizer, os nossos recantos mais escondidos dessas paixões negativas, paixões malditas, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu acho na Clarice muito recorrente, quando ela traz confronto de um sujeito no mundo de uma forma sempre imprevista, inadvertida, né? Quando ele está mais distraído, é aí que acontece. Quando ele pensava que estava tudo sob controle, vem a Clarice e põe uma situação que tira do caminho, né? Que coloca diante do seu íntimo mais incômodo. Ela é uma escritora incômoda, né? Ela, enfim, claro que a gente ganha muito com Clarice, mas não é fácil, né, Clarice? Ela desperta mal-estar muitas vezes. Enfim, ela põe a gente, junto com essa personagem, a vivenciar momentos de muito desequilíbrio. Então, eu lembro de um conto dela, um conto curtíssimo, que chama A Quinta História. É uma dona de casa, está às voltas com um problema sério. Ela precisa exterminar baratas. E ela recebe de uma vizinha uma receita para matar baratas. E vai se entusiasmando e se percebendo munida de uma potência destrutiva. E essa potência destrutiva se mescla com a potência erótica que ela vai sentindo também. Essa dona de casa começa a perceber que as baratas a incomodam de uma forma tão enorme que se ela não matar todas as baratas que existem, ela não vai ter mais sossego na vida. Aí, claro que já somos levados ao campo do simbólico, que serão essas baratas. Por que essas baratas incomodam tanto, né? No começo ela fala mais das vítimas, né, que são as baratas, né? E ela vai percebendo que ali tem algo que ela projetou nessas baratas e que ela precisa destruir. E essas baratas começam a ser olhadas tão de perto. Clarice tem uma coisa que chama-se foco microscópico. Ela começa a ver cílios nas baratas, o olhar das baratas, a expressão das baratas. A barata, na verdade, é um ser que, em princípio, é totalmente diverso dela, uma alteridade absoluta que ela tem que destruir. Só que nesse processo de perceber que a barata é uma alteridade, é um outro absolutamente diferente dela, ela vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. E quando a gente percebe o leitor junto com a personagem, a barata é um duplo dela. É o instintual mais primitivo. Aí a barata começa a ter um valor simbólico. E ela vai ter que destruir isto, porque, de fato, ela não aceita nela este mundo pulsional. Essa ideia de que o eu e o outro, né, fazem a obra da Clarice Lispector, eu acho interessante, porque, de fato, nós não somos nada sem esse outro, né? O que é o sujeito, se não em relação com o outro, né? E desse outro vem tudo, promove tudo, provoca tudo. Admiração, reconhecimento, estranhamento, amor, afeto, ódio, inveja, destruição. É tudo isso que está na relação entre um eu e um outro. E no começo é interessante, porque esse outro eu faço muita força para que ele seja totalmente diferente de mim. Só que eu não consigo, porque esse outro, algo de mim existe ali. Então, esse jogo da Clarice eu acho incrível, esse modo de conceber toda uma existência a partir de uma faísca, que é a relação entre um sujeito e um outro. Esse modo de fazer a literatura da Clarice eu acho incrível, porque ela vai fazendo um nó à procura desse núcleo selvagem da vida, mas esse nó está em você existir diante de alguém. Isso é o maior mistério, a maior perplexidade da vida. Como existir diante de um outro? Esse outro eu não conheço, eu não sei o que vai nele, eu não sei o que ele vai fazer, ele é imprevisível, ele não é controlável. Quer dizer, o outro me escapa sempre. Isso a Clarice vai dizer. Por mais que ela tente, por exemplo, nesse encontro com a barata, dominá-la, controlar essa barata, destruir a barata. O final do conto A Quinta História diz assim:
Leibniz e a transcendência do amor na Polinésia. Eu entendo assim, não adianta, para qualquer lugar que você vá, Polinésia, né, qualquer lugar esdrúxulo, você vai se deparar com as baratas, porque elas são parte de você. A gente se distanciou desse núcleo primitivo, mas em algum lugar da gente, há o de dentro da nossa barata, né, que está ali o tempo todo nos chamando, né, nos provocando. A Clarice é esse universo, né, é nisso que a gente entra. Então tem que ter fôlego, coragem e se entregar à literatura de Clarice. Se você se interessou por esses temas, se você gosta de ler, curte literatura, quer conhecer mais, inscreva-se no canal da Casa do Saber.